Muito bem, cá estamos nós, reunidos pela terceira vez, o nosso grupo, dia 1º de julho de 26, e estava falando sobre que eu entrei em jejum hoje às 10 da manhã e estou tomando chá. Na verdade, chega uma mistura de chá verde com oolong tea, é meio a meio. E agora a Yuriko quer fazer uma pergunta. Vamos lá, Yuriko. Eu fiz jejum de 40 horas, queria fazer mais, mas me deu ânsia de vômito. E daí? Aí veio uma fome imensa. E o que você fez com a ânsia de vômito? Eu só expeli e depois esperei mais algumas horas e comi. Aí eu Como não o quê? consegui. Eu comi inhame, a cabotiá e batata doce, Ok, que é raízes. o meu café da manhã normalmente, né? Muito bom. O seguinte, então fica a dica, hashtag. Quando você está em jejum e tem enjoo, náuseas, até mesmo vômito, toma alguma coisa amarga ou salgada. Por exemplo, água com Uhum. sal. Porque daí você estimula mais vômito. Significa que o seu fígado está intoxicado. Então, se eu fizesse isso, ficaria mais tempo em jejum. Ficaria mais tempo. E você não teria tanta fome. Porque não é para ter fome. Não é fome. Depois de 24 horas, o nível de fome baixa, desaparece. A gente come porque quer, porque senão você fica 2, 3, 4 dias, quem quiser. Então, eu achei estranho, porque normalmente eu faço de 38 horas. Eu fiz de 40 e me deu ânsia. Aí eu vômito. Então, é como você tá, até o estado mental, você fala, epa, tô fazendo uma coisa que eu nunca fiz. Hum. Né? E será que vai acontecer? Pode ter entrado no medo do que vai acontecer. E agora? Eu nunca fiz 40. Entende? Então, tudo isso é uma somatória. Mas fica a dica: você toma um pouco de água morna, salgada, um pouco de água com limão, que não é quebrar o jejum, entende? E aí Água você com... bebe aquilo e você vai vomitar bastante. Aí você vomita, vomita, vomita e limpa. Até sair Hum, aquele vômito amarelado de bile. saiu bem amarelado. Você só está confirmando que era fígado intoxicado. O que intoxica o Hum, fígado? Três coisas. Quais são? não é açúcar, Alimentação é uma alimentação, delas. Segunda, emoção. exato. Emoções mal geridas. Gestão das emoções não apropriadas. E terceiro, estresse. Trabalhar demais, pensar demais, correr demais, dormir pouco, e aí vai, entende? Tanto trabalho físico como trabalho intelectual. Então, o que intoxica o fígado? Alimentação, emoções mal geridas, engolidas e outras coisas, e estresse nesses campos de trabalho intelectual e corporal. É claro que falta de sono também e outras coisas, né? Uhum. Obrigada, doutora Dailton. Disponha, querida. Bom, uhum. Algum de vocês, eu vi que você conseguiu assistir às gravações, Yuriko? Sim, consegui assistir. E uma coisa que
eu notei quanta crença eu tenho e muita resistência a, ao novo referente a, não o amor de Deus, mas a pessoa de Jesus. É. E por que isso é natural? Porque durante toda a sua vida você ouviu falar de Jesus como Filho de Deus, porque queriam que você acreditasse nisso. Mas para pensar. Se ele era o Filho de Deus, o que ele fez é difícil? Não, Não, mas não. Então, então assim, para confirmar que ele era o Filho de Deus, colocaram um monte de coisa lá. Os milagres, aquela transformação de água em vinho. Será que aquilo aconteceu? E com qual objetivo ele faria isso? Entende? Então, assim, e aí muitas pessoas, entre aspas, se decepcionam com esse Jesus porque ele não faz os milagres. É claro, porque ele não está aqui para fazer milagre. Ele está aqui para falar que você pode ser um com o amor de Deus. Simples e assim. aquilo ficar remoendo na cabeça, você pensando, 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 Então, mas é como a gente falou, independente dele ser Jesus ou não, o que ele fala faz sentido para você? faz. Então pronto. Olha, os discípulos ficaram lá com ele 3 anos, né? Eu estou com ele desde 2019, já estou há 6 anos. E eu ainda tenho coisas. Então, e chegou na hora lá, todo mundo saiu correndo com medo, entendeu? Fica tranquila. Você não precisa ter essa definição, porque não é com Jesus, é com Deus. E isso é Uhum. muito importante dele. Ele não aponta para nenhuma religião, ele não aponta para nada financeiro, ele não aponta para nada. Ele aponta você com Deus. E isso é muito importante. Então, vamos nessa linha. Jéssica Maria, boa noite. Oi, boa noite. À Estou aqui de novo noite. com vocês, meus amores. E Muito bom. nesse frio, né? Você é nordestino, eu gosto do calor, da praia, do sol. E virou de repente, né? Porque tava um dia bem Não, gostosinho, mas a frente fria ela quentinho. está vindo do Rio Grande E do Sul, por isso que ontem estava lá 0 graus. É, é, e lá vai ameaçar ser chuva porque tem um ciclone extratropical na altura do Rio Grande do Sul. Uma coisa vai pegar lá. Muito bem. Vamos começar? Noeli quer falar alguma coisa? não, Fale agora ou cale-se para sempre. não, só falar que eu tô preparada. Hoje a aula tô com cobertor aqui. Eu também Ah, estou de cobertorzinho. eu vou pegar, peraí. Ah, fiquei com inveja. Também vou aproveitar e pegar um. Ah, eu também. Aí, Noeli. Então vamos todos ficar É o quentinhos, clubinho dos cobertores agora, pra gente ficar quentinho, poder né? aguentar aqui. O seu é rosinho, o dele é azulzinho, o meu também é rosinha. O meu, eu roubei o cobertorzinho da minha neta, então ele é Um um Menino e cobertorzinho menina. kids. vermelho. O Menina cobertorzinho. Rosinha. Aham. Então, ó, o meu é da Noeli é rosinho, o seu é azulzinho, a Marilé ela já chegou no vermelho. Olha que lindo, no escarlate. É, pensa numa mulher que gosta de vermelho, gente. É lindo, né? A Eurico veio no Eu adoro. azulzinho. Tem Pronto. um azulzinho também, É petróleo, que é muito gostosinho. Gente, essas microfibras, né, deram para ficar. verdade. Agora tá todo mundo quentinho. Vamos Agora aquecer o sim. coração com amor, né, Adailto? Aprender sobre o Tá aí. amor, deixar o É coração isso. quentinho. Vamos aumentar o nível de amor. Muito bem. Uma coisa muito importante que Jesus fala a respeito do desejo. A nossa vida, as nossas escolhas, como nós utilizamos o nosso tempo, inclusive tem a ver com a live das 3 pessoas mais importantes, como que eu priorizo é o meu desejo. Então, qual que era o meu desejo hoje? Era resolver uma série de pendências. Não era escrever o livro, porque se eu quisesse escrever o livro, eu deixava tudo e escrevia o livro. Então, nós somos os nossos desejos. E se você não tem um desejo sincero
ter de si, de receber o amor de Deus, não tem relacionamento com Deus. Porque é só esse desejo sincero que faz, por exemplo, vocês estarem aqui, ao vivo. E sem o desejo sincero, não haverá essas três qualidades: amor, verdade e mudança. Amor por quê? Porque se você não tem o desejo sincero do amor, você vai preferir outras coisas. E essas três variáveis estão relacionadas entre si. Como que eu posso ter amor se não tiver a verdade? Então, se nos seus relacionamentos, nas suas falas com as pessoas, nos seus relacionamentos familiares, você não expuser a sua verdade, você não for verdadeiro, não tem amor. Nós estávamos falando ontem da pessoa que fica oral, né, que fica falando e empresta o nosso ouvido para como pinico. Então, enquanto você não fala, olha, eu não vou mais emprestar o meu ouvido para você ficar jogando esse monte de coisa, vomitando. Não tem sentido isso para mim. Então, porque aí você quer falar, você fala com uma outra pessoa. Eu não vou. Pergunto, isso é rude? A pessoa vai ver como rude? Hoje, Ah, com a consciência que eu tenho, eu sei que não é rude. Até porque a gente pode dizer isso de uma forma respeitosa, mas, né, a pessoa pode não receber tão bem. Você pode falar baixinho. Se você, ainda mais se você escutou a vida inteira, você sempre prestou o ouvido como pinico. Eu tinha uma tia que falava 1 hora no telefone. Meu pai não conseguia falar, porque para o meu pai telefone era assim, essencial. Oi, tudo bem? Olha, tá assim, assim, tô chegando. Desliga. É. E naquela época era interurbano. Ele não se conformava do tanto que ela gastava de dinheiro em interurbano. Falando, falando. E necessidade de falar, no caso, é um Vício. Hum. isso. Ah, isso. e todo vício vem para esconder uma Carência, dor. Boa. dor. Carência também é Hum, vício. Carência é o vício de hum, receber do outro aquilo que você deveria conquistar por si mesmo. hum. Carência é você pensar que aquilo que você não recebeu no passado, o colo da sua mãe, blá blá, blá, qualquer que é a coisa que seja, que se eu receber agora vai resolver o do passado. Uhum. Hashtag. Só que não. Né? Então, a carência é isso. Carência é um poço sem fundo. Falar para as pessoas que são orais é um poço sem fundo. Então, amor, verdade, e que mais? Qual é a terceira palavra? Mudança. Mudança. Como que as pessoas vão perceber que você mudou? E como que você vai perceber diante de você mesmo que você mudou se você não tem o desejo de bancar? Como que eu vou mudar, fazer uma transição profissional? Como que eu poderia hoje deixar de ser médico? Entendeu? Pensando no que as pessoas vão pensar, blá, 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 blá. Então, amor, verdade, mudança. Caminho juntos. Permanecerei preso na rebeldia, nos vícios e nos medos. O que é isso? Permanecerei presa na rebeldia, nos vícios e nos medos.
Estarei fechada para receber a verdade. O que que é isso? É quando eu não quero fazer a mudança, Quando não existe eu o não quero ter. desejo. É o desejo. Quando não existe o desejo, eu vou procurar desculpa. Uhum. E aí tudo continua como está. Quer dizer, eu tenho um benefício no meu vício. Eu tenho o benefício de ficar no lugar de vítima. Eu tenho o benefício de estar no medo. E eu não quero a verdade. A verdade vai levar a alguma modificação. Eu não quero modificar. Se você não tem o desejo, você vai conseguir abrir seu coração? Não. Você não vai conseguir ser humilde, porque a humildade ela requer uma postura diferente. E nem vai estar disposto a receber. Vai defender a falsa ideia de que estou progredindo, mesmo quando houver evidência do contrário. O que que é essa falsa ideia da progressão? É quando você conquista o quê? Estou esperando. Falsa ideia da progressão vem quando você conquista. Vai, pode errar, Falsa moçada, ideia. pode falar besteira, por favor. Isso aqui não é Um, uma. Isso aqui não um é. Se você vai orgulho, para o um céu, para o inferno, orgulho, não. Isso não é um um questionário orgulho, inquisitivo. Isso aqui não é inquisição. Se você errar, você vai queimar na fogueira. Por favor, fala a primeira coisa é, que vem. é um orgulho, um ego, Não, Não, uma Não é quando vaidade, conquista? Aí quando a pessoa conquista, ela acha que chegou e não foi. não, Ou é o desejo? não. falsa ideia de A progressão. ideia de progressão, ela vem quando você tem o conhecimento. Ah, Nossa, eu ouvi outra coisa. Eu ouvi falta de progressão. Não, você está conhecendo muita coisa, você conhece a Bíblia, você conhece o Alcorão, você conhece tudo. Mas se você não tem desejo real, ah, você não vai ter humildade, não vai aceitar tudo aquilo, vai continuar na defensiva. Vai funcionar só como se isso aqui tudo. Por que que eu falei que era grupo? Tirei a palavra grupo de estudo, porque é uhum. estudo. Você foi Conhecimentos, uhum. Conhecimento sem sabedoria, né? Aquele conhecimento conhecimento que sem você aplicação acumula, prática. hum, aquele que você vai acumulando, acumulando, se acha o tal porque acumulou conhecimento, então disso vem a falsa ideia de que eu estou progredindo. Voa lá, mas a sua vida não mudou. Então, você Uhum, não tendo desejo, você vai justificar, vai culpar os outros pelos seus problemas. uhum, Nenhuma pessoa, incluindo Jesus, seus guias espirituais ou amigos, pode te ajudar se você não tiver o desejo sincero. Então, a pergunta: o que abre o seu coração para a mudança? humildade. E colocar em prática o que é aprendido. Colocar Aí em não, prática é consequência. O aí que não entra o abre desejo, o querer, Então, porque às vezes a gente quer algo e tem um monte de coisa que está nos impedindo, mas a gente quer tanto que a gente se dedica para conseguir aquilo. Seria algo assim? eu acho que é um composto de tudo isso. Eu vejo em mim a minha resistência. Por exemplo, aquilo que a gente estava conversando, a questão de Eurico. Será que ele é Jesus mesmo? E será que eu não estou sendo enganado? Como é que pode, né? Ah,
seria um privilégio muito grande, imagina. A própria Bíblia traz a profecia de que Jesus ia voltar, só que de um jeito que está escrito lá que ele vai voltar pelos ares, voando, com os estrondos das trombetas, e que os céus e a terra vão cair, e que ele vai separar o joio do trigo. O grande julgamento. Pode ser uma linguagem figurada, não é? Essas paredes podem não ser paredes. O céu aberto pode não ser o céu, literalmente, né? Pode ser tudo aqui, né? Então, agora para É. pensar, e se for o cumprimento da profecia e ele é realmente Jesus? Então, e se de repente as paredes que vão cair são as paredes da ignorância, né? Das crenças, E ele e vem se do o céu Oriente, né? Ele aberto? vem da Austrália, como num raio, ele vem pela internet, ele vem rápido, ele vem de avião. Como é que eles iam definir isso naquela época? É para se pensar. Pensar que eu abracei, Que legal, ele me chamou pelo nome e que eu vou encontrar com ele no mês que vem, que legal, que legal. e que ele me deu uma dura. Uhum. Ele falou assim: Olha, o conversa lá no Canadá era sobre constelação, fazer constelação, tudo mais. E aí tinha consteladores, tinha terapeuta, aquela coisa toda lá, né? O pessoal indo, eu só de. Aí nessa hora eu comecei a participar um pouco. E aí ele falou uma frase seguinte: Olha, os consteladores são os que têm menor desenvolvimento espiritual. E aqui na sala tem alguns. Ele falou em outras linguagens que eu era o piorzinho ali. E aí entrou a história do conhecimento. Será que todo o conhecimento que eu tive me ajudou? Não, porque eu precisei de humildade para reconhecer que a fala dele tinha sentido. Segundo, a fala dele sobre alma gêmea, ele diz: você não procura alma gêmea. A alma gêmea te encontra quando você se trabalha, quando você muda o frequencial que você emite, como se você fosse uma antena de celular emitindo uma frequência. Se eu emito uma frequência, eu quero alguém para satisfazer os meus vícios. Quem que vai aparecer? Alguém para satisfazer. E tudo vai Outro continuar. viciado. Se eu me trabalho e eu emito uma frequência, olha, eu entendi que eu tenho resistência ao amor de Deus e que eu quero aprender a amar, a abrir a minha alma para receber o amor de Deus. Esse é o meu desejo. Se esse for o meu desejo, tchau, tchau, tchau. Quem que vai aparecer? Alguém alinhado com isso Uhum. e que ache, que pense e sinta que esse meu desejo também desperta na outra pessoa o mesmo desejo. Aí tem uma conexão. O que abre meu coração para mudança? Algumas coisas. A dor, sabe aquela coisa de vem pela dor? Ou vem pelo amor? Então, o que abre meu coração? Quando você cansa. Por exemplo, você está com uma doença grave.
Porque o desejo está relacionado com o livre-arbítrio. E como o desejo está relacionado com o livre-arbítrio, Deus não te força a nada. Ele não te obriga a nada. Porque quando você tem o desejo, o relacionamento com Deus, ele é natural, ele é genuíno. Você deseja conhecer mais dele, você deseja receber o amor de Deus continuamente. E aí faz sentido a alma gêmea. Porque na conexão da alma gêmea, eu me aproximo cada vez mais de Deus. E aí faz sentido a gente conhecer as leis de Deus, porque essas leis atuam sobre a minha alma e a sua alma, sem a gente saber, assim como você tem as leis a lei da gravidade e outras leis físicas. As leis de Deus em si não criam relacionamento com Deus. Essas leis apenas levam de volta ao estado natural. Qual que é o estado natural? O estado natural, eu vou falar para vocês, vocês não sabem. O estado natural é é o instante zero da encarnação. No instante zero da encarnação, todos nós tivemos um nível de amor da sexta esfera. Você diz instante zero, sem nenhuma interferência externa, sem nenhum vício, sem nenhuma expectativa, é isso? Exato. Pureza, conexão com Deus, porque a nossa alma, na hora que a nossa alma entra ali no óvulo espermatozoide, a alma, antes de encarnar, ela não tem consciência. Nós falamos ontem sobre consciência. A consciência, ela é desenvolvida durante a encarnação, durante a vida aqui. Uma criança, uma alma que encarna e a mãe aborta ela com 2 meses, ela já tem um nível de consciência e ela vai continuar desenvolvendo isso no outro lado. Mas no instante, tanto assim que crianças que são abortadas e tudo mais, elas já vão no topo da primeira esfera, já quase para a segunda. Porque elas não precisam, elas não têm essa sujeira, essa meleca toda que a gente tem. Por isso que não faz sentido a ideia de reencarnação, baseada, vou melhorar cada vez que eu encarno. Claro que não. Cada vez a gente pisa mais na lama. Cada vez mais pensamentos, cada vez mais egoísmo, e o mundo reflete isso. Então Deus criou um sistema onde eu não dependo da minha pureza e de mim mesmo para chegar mais perto do amor dele. É um desenho, um projeto. E isso a gente pode fazer lá do outro lado. E é o que nós vamos fazer. Mas quanto mais eu me aproximo e me abro e recebo o amor de Deus nessa vida, mais fácil fica o processo lá. Porque aqui, quando eu me posiciono e mudo, sem temer o que os outros vão pensar, é diferente de lá, porque lá no mundo espiritual é mais fácil. Então, na sexta esfera, você chega na sexta esfera desenvolvendo o amor natural.
autoconhecimento. Autoconhecimento continua lá. Existem universidades do outro lado. Existem cientistas. Existem instrumentos que a gente não conhece. E existem seres espirituais que estão em esferas superiores, que vêm às vezes nos visitar e nos falar algumas coisas para nos levar para lá. Mas esses só chegaram lá porque tiveram o desejo e pagaram, entre aspas, o preço. Que é o que a gente vai ver um dia quando a gente começar a estudar as mensagens do Paget, James Paget, que foram escritas de 1914 a 1923. Então, doutora Dailton, isso significa que depois que passarmos para o plano espiritual, nós não voltamos mais para cá. Não volta, não precisa, não faz parte do desenho terrestre, de Deus, o desenho divino. Já foi programado, foi desenhado. Você tem toda a condição de evoluir, seja do amor natural, chegar na sexta esfera, e a partir daí você tem a condição, sabendo receber o amor de Deus na sua alma, você pode ir para a sete, mas a partir da sétima esfera você só entra recebendo o amor de Deus. Então guarda isso, guarda isso. Tem alguns livros que falam de relatos de crianças que lembram de reencarnações anteriores e que é comprovada que vão até esse lugar onde a criança falou e realmente existiu uma pessoa que passou por todas aquelas situações. Uhum. E Tá, nesse olha, caso, o que na hora que o significa? espermatozoide entra no óvulo, surge um corpo, um espírito e uma alma. Esse espírito ele tem que ser novo, compatível com aquela alma. Ele é único daquela alma. O que acontece é que nós temos hoje na face da Terra mais de 20 bilhões de espíritos ainda ligados às questões terrenas que não conseguiram ir para lá, esperando uma oportunidade. E eles acoplam nessas crianças. E esses espíritos trazem essas informações, porque foram eles que viveram. Então, eles dão habilidades, eles dão talentos, eles dão muita coisa que a pessoa quer, inteligência, mas eles estão acoplados. Em inglês é como é que é? Overclocked, overclocking. É, eu traduzo como acoplamento. Um falar mais encosto. Mas isso pega lá no comecinho. Ah, entendi. E você deve ter, eu tenho, todos nós temos espíritos acoplados. Porque os espíritos se nutrem dos nossos vícios. Por exemplo, se eu tenho um vício de intelectualidade, para me sentir brilhante, conhecedor, blá blá blá, vou buscar conhecimento, tem um espírito aqui sendo nutrido, que não é o meu espírito, numa carona. E na hora que eu tomo consciência e mudo, por isso que vem o desejo da mudança, o camarada que está aqui vai falar: vou procurar outro, que aqui já acabou. Então, se tem aqui um espírito de alguém que viveu 300 anos atrás e gostava muito de ter relacionamento com criança, e esse espírito vem e acopla em alguém, essa pessoa acoplada vai querer ter relacionamento sexual com criança. E agora abre, expande isso para todos os temas e possibilidades que você possa ter. Então, por isso que tem doenças congênitas. Doenças congênitas são espíritos que pegaram carona logo ali dentro, na confusão espiritual, emocional dos pais.
Os conflitos não resolvidos dos pais abrem a porta para que espíritos entrem nas crianças. E como o espírito da criança, a alma da criança ainda é muito jovem, não tem, ela se adapta àquilo e pensa que aquilo, e então muita gente tem essa informação, de reencarnação. Para que reencarnar? Se a reencarnação fosse melhorar, o mundo melhoraria a cada geração. Tem um, tem uma sessão, como é que chama isso quando a pessoa conversa com o espírito? O espírito bem fala, em que Jesus, canalização. Maria, Maria Madalena canaliza um espírito de um hindu que viveu mais de 1000 anos atrás. E dentro do hinduísmo, a base é a reencarnação. E ele chega lá do outro lado e não tinha, e ele quer reencarnar e não conseguia, ele quer reencarnar e não conseguia, ele quer reencarnar. Ele ficou assim, séculos tentando. Até que um dia desceu alguém e falou o seguinte: olha, você já conseguiu descobrir que não existe? E aí ele demorou muito, ele ficou numa crise muito grande, porque ele foi ensinado errado. E ele perdeu muito tempo com isso. Quando ele esteve no Brasil, ele teve 2 conversas com o Chico Xavier. Tá nos vídeos lá, tá? Tá nos vídeos. Recentemente, agora na Inglaterra, ele fez Inglaterra, depois ele foi para Portugal. Agora em agosto ele vai para. Não, agora em julho ele vai para o Canadá e em agosto ele vai para os Estados Unidos. Quando ele estava ali, acho que na Inglaterra, eles fizeram uma sessão e canalizou uma freira que viveu na Holanda entre 1700 e pouco, começo de 1700. E ela estava com muita raiva do que ele está falando. Ela é um grupo de espíritos, porque eles escutam, né? Eles estão escutando aqui. E estão fazendo o possível para você não acreditar nisso, porque se você acreditar nisso, eles vão perder. Força. Vão perder as pessoas aonde eles pudessem se acoplar, é isso? Exato, exato. E aí ela começou a contar que ela, quando tinha 16 anos, ela entrou num convento, viveu até 84 anos, nunca casou, nunca teve uma vida sexual. Aliás, vírgula, teve com os clérigos, homens da época que abusavam dela lá, e ela estava se sentindo com muita raiva de ter sido dado um conhecimento para ela dentro do catolicismo, que ela poder, se ela cumprisse tudo, ela iria estar ao lado de Deus, ao lado de sentado de Jesus. E não aconteceu nada disso, ela estava há 300 anos procurando. E Jesus calmamente vai conversando com ela, explicando que foi dado um conhecimento errado. E que esse conhecimento errado é para isso mesmo, para as pessoas não se achegarem ao amor de Deus. Então existe muito empecilho para a gente chegar ao amor de Deus. Porém, tema de hoje, se você tiver o desejo, conseguir despertar o desejo, fomentar o desejo, alimentar o desejo e deixar esse desejo, você acordar de manhã e falar: Deus, eu quero mais de teu amor, eu quero mais de teu amor, quero mais de teu amor. Você está almoçando, quero mais de teu amor, quero mais de teu amor, quero mais de teu amor, quero. Desejo, começa a desejar, começa a ter tempo de oração, começa a pedir, começa a ler as coisas. Ninguém segura, porque com o desejo, Deus atende. E é uma das parábolas de Jesus, né? Qual é o pai que o filho pedir uma cobra e vai dar uma cobra? Jamais. Então, com
O amor de Deus, quanto mais eu tenho, mais eu chego na minha essência também. Exato, sua essência amorosa. Quais as evidências no dia a dia que comprovam o seu desejo sincero? Que é o que nós estamos falando agora, né? Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem. Com quem que eu conversei isso? Eu conversei com uma de vocês sobre isso. Foi com você, Noeli? Jéssica? Não, foi sim, Noeli. Quando a gente falou daquele camarada lá ele é tão pobre que a única coisa que ele tem é dinheiro, porque ele acumula tesouros na terra. Lembrou? Verdade, verdade, verdade. Foi isso mesmo. Não acumuleis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói. Voltando, nós estávamos falando disso, de uma pessoa que para ganhar um pouco mais de dinheiro, ela fez um cambalacho lá. Então, o que que é isso? É acumular tesouro na terra. É mentir, é roubar do outro. É roubar, é roubo. E onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumuleis para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem destroem. E onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde tiver o seu tesouro, Está. o teu coração. Então, vai lá, uso do tempo, trabalhando com meus hobbies. Ou uso do tempo para oração. Uso o tempo reagindo às crises da minha vida, dificuldades emocionais, crise com família, crise com filho, crise com a mãe, com o pai, com o vizinho, com o irmão, com todo mundo. Ou refletindo sobre a verdade de Deus, conhecendo mais sobre as leis de Deus. Uso do tempo buscando satisfazer meus vícios nos relacionamentos com outros. Isso muitos de nós fazemos, eu sou o primeiro a da lista. Ou refletindo, parado, sem fazer nada, simplesmente sobre a minha própria vida. Passando tempo com pessoas que, ué, acabou não, tá O faltando. restante tá, não, é que o restante Ah, tá que na outra folha, compartilhe os meus passando. interesses, É, isso. tá? Ou, verso, aprimorando meu entendimento e prática da lei de Deus. Fazendo coisas apenas para mim, ou sentindo a vivência, e minhas emoções autênticas e fazendo coisas para os outros. Trabalhando sozinho no meu próprio crescimento é algo que me leva para próximo de Deus. O que me afasta de Deus? Atender os meus vícios por meio de atividades, comida e bebida. Busca do prazer, busca do conhecimento. Melhorando meu relacionamento com a minha parceira, leva para cá, do outro lado. Melhorando o relacionamento com o filho, leva para o outro lado, para perto de Deus. Melhorando o relacionamento com amigos, leva para perto de Deus, sendo autêntico. O que me afasta? Reprimindo e resistindo às minhas emoções reais, suprimindo minhas emoções por meio dos vícios. Ou chego mais perto de Deus, forçando-me para ser mais amoroso com os outros e comigo mesmo. E por último, tentando me divertir para mascarar o que eu realmente sinto, diversão, bebida e outras coisas. Ali Fazendo... tem uma diferença bem clara, né, do que é estar na companhia de outros e usando esses outros para mascarar a dor, e outra é ter um relacionamento sincero com esses outros, sejam filhos, amigos, né? É tão diferente. Eu Porque estou com você não porque eu quero que você minimize, mas porque eu realmente, né? É tão diferente, né? Não tinha pensado nisso. Então, mas foi aquilo que você falou hoje na nossa conversa. Ah, deixa a Eloá comigo, porque a gente precisa de algo para nos fazer sentir bem. É, a gente vai ficar. Ela é nossa terapeuta. Isso. Falei, não, 2 Eloá não anos. existe.
para fazer outro ser humano se sentir bem. Não vou deixar com vocês. É, Sim. né? Agora eu vou pedir para a Jéssica começar a ler. Pode, pode começar a ler, Jéssica. Na minha, como eu uso minha vontade, prova meu desejo. Mateus 7, de 21 a 23 e Apocalipse 3, de 15 a 17. Na minha vida diária, eu desfruto satisfazer meus próprios vícios ou sinto angústia quando tento satisfazer meus vícios. Desfruto atender aos vícios dos outros ou sinto angústia ao tentar atender os vícios dos outros. Fico com raiva quando os outros não fazem o que eu quero ou sinto meu medo e tristeza quando não consigo o que quero. Ajo de forma passiva-agressiva quando os outros não fazem o que eu quero ou reconheço que minhas exigências e expectativas são egoístas e desalinhadas com o amor. Faço coisas apenas para mim ou examino minhas verdadeiras motivações ao buscar algo que desejo. Tem que baixar aqui mais um pouquinho, né? Mas sabe que é incrível quando então, a Dailton voltar para baixar ali mais um pouquinho, o quanto que às vezes a gente foge do sentimento, né? Eu estou me dando muito conta disso nessa leitura. O vício é uma fuga, porque aqui, em resumo, do que a gente leu é isso. Ou eu fujo ou eu sinto de fato a dor daquilo. E é uma coisa simples. É fugir ou sentir, pronto, acabou. Mas, nossa, como é difícil, né? Muito. Como é difícil, como parece que nós, a sociedade também nos conduz para não sentir. Incrível isso. Sim. Incrível. É simples, mas não é fácil, né? Adailton, eu li até ali onde está aparecendo na tela. Eu entendi. Só esse Tá. tema, a Você estava ouvindo? sociedade, porque a sociedade nos direciona para uma coisa chamada entretenimento. É uma indústria. Os jogos, televisão, internet, Streaming. streaming, Instagram. Você fica vendo essas coisas. Você já viu como você às vezes entra no Instagram, fica lá, blá, 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 um monte de coisa, não para e vai indo? E aí você para meia hora depois, você viu um monte de coisa. Falou, Eurico, obrigado, bem. Beijo, Rico. Entretenimento. O que é se entreter? É o fugir. Alguém pega aí a definição do Aurélio, entreter. Vou pesquisar aqui, mas eu penso que entreter-se é distrair-se. Exato. E quem distrai perde o. Foco? Foco. É aqui, ó. Entreter-se significa distrair-se, divertir-se ou ocupar-se de algo de forma agradável. É um verbo pronominal indicando que a ação é realizada pela própria pessoa. Sinônimos incluem divertir-se, espairecer, recriar-se, entre outros. Então, peraí. Então, a indústria do entretenimento, né? O cinema, os streamings e por aí afora. É isso que você está falando, Jéssica. Que acaba nos desviando. Porque dá um prazer e faz eu não sentir. Eu lembro a Alice, quando ela ficava triste, ela queria que ligasse a televisão, para não sentir a Uhum. tristeza. A gente fazia muito isso aqui em casa. Eu fazia muito isso. Eu chegava em casa, estava sozinha, ligava a televisão, não conseguia ficar em casa. Se não tivesse uma televisão ligada, né? Não conseguia ter solitude, né? Ficar comigo mesmo, ficar no silêncio. Hoje eu já aprecio, né? E o Toninho ainda gosta do entretenimento, ainda está
nessa fase, né, de precisar entreter-se. Eu ouvi, né, da minha professora de Vedanta, que ela teve uma experiência com a professora dela, né, que é a Glória Arieira. Ela, depois de um dia inteiro de aula de Vedanta, e é um tema puxado, porque é muito parecido com o que a gente está vendo aqui, é verdade, verdade, verdade o tempo todo, e aí a gente vai ficando meio nocauteado. Então, no final, né, de um dia de aula, que ela pediu para ir dar um passeio no shopping, e eles ficaram chocados, assim, mas como, né, ela pedindo para ir se distrair no shopping? Aí ela falou assim, olha, algum grau de distração para a mente descansar é bom, mas que ela, assim, ela andou pelo shopping com a mãozinha para trás, não comprou nada, ela só realmente utilizou daquele momento como, né, estou aqui descansando um pouquinho a minha cabeça, né? Creio que o problema é o que essa indústria, né, fez com a gente, de parecer que o normal é ficar o tempo todo distraído, né? O bom é isso, né? É. E se você não estiver se entretendo, a vida não tá boa, não tá legal, né? Jéssica, faz o seguinte, Oi, termina essa lista aqui na minha vida diária, eu, até o fim, ela. tá. Aqui nela. Desce mais um pouquinho, eu continuo de onde eu parei, né? Isso, aí. Faço coisas pelos outros esperando algo em troca, ou expresso-me de forma clara e amorosa Não, não, pelos não. meus. Tira o expresso. Só de uma fileira primeira. Aquilo que me afasta de Deus me aproxima de mim. Só a primeira Só a primeira fileira. coluna. Só a Primeira primeira coluna. coluna. Desde o início, Não, termina, você de parou. onde eu parei. Isso. Tá. Ó, reprimo e Desce resisto as mais um pouquinho. emoções. Faço coisas para mim, Essa egocentrismo. eu já Faço fiz. coisas para agradar os outros, né? Desce um pouquinho, desce só um pouquinho a isso. Reprimo e resisto às minhas emoções reais. Faço coisas apenas para mim. Faço coisas para agradar os outros. Faço coisas pelos outros esperando algo em troca. Culpo Deus pelos meus problemas. Culpo os outros pelos meus problemas. Crio expectativas e exigências em relação aos outros. Então, tudo isso me afasta do quê? De Deus e do amor dele. Me aproxima do quê? Da falta de amor. Mais, Da morte. mais. Da união com o divino. Essa união com o divino. Me afasta nos afasta da nossa essência. Uhum. Me aproxima do meu ego, dos meus prazeres. Uhum, Ah, por quê? Porque eu vou maratonar uma série final de semana. Começa sábado de manhã, vou até domingo à noite. Eu conheço gente que faz isso. é, Você pode fumar maconha, cheirar cocaína e fazer algo que me distraia, né? uhum, Entretenimento. Às é, vezes precisa, claro, nós somos normais e temos uhum, algumas necessidades, né? É, mas a consciência é que muda tudo. Ter a consciência. Agora, a segunda fileira. Então, é usar Tem, a tem, vontade tem, para. Oi? tem mais, essa lista continua na outra página. Mas vamos fazer até aqui. Bem lembrado, ó. Bem lembrado. Não, então continua. Já que você falou, continua você, vai. Tá. E se tiver algum Quero que comentário, alguém, você faz. quero que alguém mude antes de eu mesma mudar. Afasto-me quando sou confrontado emocionalmente. Nego os meus verdadeiros sentimentos. Justifico meus sentimentos, palavras e ações desamorosas. Minimizo meus sentimentos, palavras e ações desamorosas.
Culpo os outros pelos meus sentimentos, palavras e ações desamorosas. Permaneço na minha zona de conforto. Controlo ou manipulo os outros ou o ambiente ao meu redor. Controlo ou nego meus sentimentos. Tudo É, isso? aqui acabou, né? Isso Sim. tudo que afasta do amor de Deus, certo? Tudo isso eu uso a minha vontade para expressar meu desejo real. Qual que é o desejo real de uma pessoa que está por trás disso? Disso tudo aí. Qual é o desejo real? De agradar a si próprio. Isso. Aí, satisfazer suas necessidades. Ah, ela tem necessidade de ficar rico. Vai lá. Vai viver uma vida pensando nisso. Tem necessidade de controlar as pessoas. Necessidade de falar. Então ela vai entrando nos vícios. E aí isso pode. E justifica, né? Tá? Olha lá. Como que é usar a vontade como prova do desejo para se aproximar do amor de Deus? Eu Sinto angústia continuo quando tenho que achando. satisfazer meus vícios. É isso? Você retoma aí, Noeli? Sim. Retoma do começo ou de onde a Jéssica parou? Sinto angústia quando tento satisfazer meus vícios. Tá, começo, então. Sinto angústia ao tentar atender aos vícios dos outros. Sinto meu medo e tristeza quando não consigo o que quero. Reconheço que minhas exigências e expectativas são egoístas e desalinhadas com o amor. Examino minhas verdadeiras motivações ao buscar algo que desejo. Expresso-me de forma clara e amorosa quando não estou satisfeito com uma interação pessoal. Sempre sinto e expresso minhas emoções verdadeiras sem despejar negatividade nos outros. Faço coisas pelos outros como um presente genuíno, sem esperar nada em troca. Ajo sem expectativas emocionais em relação aos outros. Reconheço que sou o único responsável por todos os meus problemas. Sei que Deus não é responsável por resolver meus problemas. Foco em mim mesmo antes de tentar resolver um problema com outra pessoa. Aceito e sinto meus sentimentos reais. Aceito e sinto a verdade sobre minhas dores emocionais da infância e minha tendência a esconder isso por trás de uma fachada adulta. Como que você resumiria isso? Opa, difícil resumir isso, hein? Bem difícil. É um caminho que não é fácil, não é nem um pouco fácil esse caminho. Tudo que eu tô lendo aqui, assim, tá falando bastante comigo. Quer ver? Deixa eu falar uma coisa aqui que eu achei muito interessante. Aceito e sinto meus sentimentos reais. É difícil chegar nisso aqui, no dia a dia, não é? E isso aqui, eu acho que, de tudo que eu li aqui, é uma coisa bastante importante que aproxima a gente de Deus. Mas não foi isso que você perguntou, né? Você pediu um resumo, não foi difícil Não, resumir. foi isso. Posso, Foi posso isso. falar? É, Eu pode. senti vontade de resumir como verdade. Verdade. Eu acho que tem um aspecto nessas três primeiras frases que existe algo dentro da gente que é uma luzinha que acende quando eu vou fazer aquilo que me afasta de Deus. Eu vou ficar angustiado quando eu tento satisfazer meus vícios. Eu vou. Eu como ontem no aniversário, eu comi doce,
eu comi trigo, eu comi bolo, tomei suco de uva doce, mas sabe quando aquilo Fica um negocinho, né? Te incomodando. fica, né? Essa angústia. E aí, angústia ao tentar atender os vícios dos outros. Quer dizer, eu, por exemplo, quando uma pessoa começa a falar muito, eu fico ali deixando ela falar, sem falar nada. É estranho. Alguma coisa eu falei, não serve para nada isso. E aí vai. Então, existe algo dentro da gente que começa a mostrar, por meio das emoções, que aquilo não está bom. Você está falando alguma coisa assim, você está tendendo, quando você está fazendo o oposto ali, você está tendendo a uma parte sua que de alguma forma tem aquela vontade, mas junto com essa, entre aspas, satisfação de você estar atendendo essa parte, você tem, junto com isso, paralelamente, uma coisa que, que te traz uma angústia, que te traz algo que você sabe que não é bom, que é como se aquilo não compensasse. Ao mesmo tempo, você está fazendo aquilo e você sabe que aquilo não compensa. É isso? É isso. Exatamente isso. E a coisa da verdade, né? Manifestar a verdade, sentir a verdade. E tem a coisa aqui do altruísmo, né? Fazer pelos outros sem esperar nada de volta, aceitar a tristeza, aceitar o medo, não ser duro consigo mesmo, não ter expectativas emocionais em relação ao outro, que o outro vai me fazer algo. Isso é muito importante no relacionamento amoroso, onde é muito fácil querer que o outro resolva a minha questão, né? Eu sofria bastante quando eu não sabia separar o que era meu e o que era do Toninho, né? Então, o Toninho está passando por um processo de sofrimento, né, físico, né, de saúde muito longo, né? Que chegou num ponto mais complicado agora. Então, ele tem os momentos dele de grande angústia. Também está passando por um processo espiritual, ele está sendo extremamente burilado. Mas dentro desse processo, que é forte, ele tem os momentos em que ele expressa a revolta dele com uma força muito grande. E aquilo me fazia mal. E era como se eu não pudesse ser feliz também. Eu não pudesse ficar bem. Se ele não estava bem, eu não podia ficar bem. Então, ter a compreensão, né, que eu tenho hoje de que eu deixo com ele o que é dele, né, e fico com aquilo que é meu, e que isso é respeitoso e não falta de compaixão, né, foi muito importante para mim. Porque hoje, quando ele começa, né, ele está entrando nesse momento, eu paro ali e falo, bom, ok, isso é dele, essa dor é dele, né? Faço, exerço a escutativa, né? Quando ele passa dos limites, eu coloco o limite, falo, olha, eu não estou a fim de ouvir a partir daqui. Acho melhor você falar com a sua psicóloga, né? Então, coloco um limite onde quando eu vejo que vai me sugar de alguma maneira, né? Mas, assim, foi muito importante essa compreensão, né? O que é do outro e o que é E meu. assim, e a pessoa com quem a gente convive, que está acostumada Uhum. com você cordeirinha, aceitando tudo, começa a estranhar também, né? É. Então, E vamos fazer um falar com resumo você. da nossa conversa hoje, para a gente É, encerrar, para não ficar vamos, mais longo, né? vamos No lá. resumo hoje me ajudem. Todo mundo abre o microfone. O meu resumo seria: para de fugir e sente. Uhum. Esse é o meu resumo para mim. Tá. Não É, fugir e sentir com realidade, com verdade.
É, o meu resumo é: seja verdadeiro, seja você. Aproxime-se da sua essência e assim estará perto de Deus. Uhum. Resumo é mais ou menos isso, ficar na verdade e principalmente dar mais importância para essa insatisfação que a gente tem, essa angústia de quando a gente faz o que não deveria estar fazendo, ou pensando, porque os sinais são claros. Então dá mais valor a isso. Para mim, o resumo é: será que eu tenho um desejo realmente sincero de receber o amor de Deus? Ou se eu estou mais preocupado com o trabalho, com as coisas aqui desta terra? Se eu tivesse o desejo sincero, eu teria mais tempo de oração. Eu ficaria um tempo de joelhos orando mesmo. Então, se eu não tenho, é porque eu ainda estou me entretendo com aquilo que me desvia do foco, que é ser um receptáculo do amor de Deus. E para isso eu preciso ter um desejo. As evidências mostram que eu não estou com esse desejo tanto quanto eu imaginei que eu estaria. Porque contra fatos, né? O fato é que a partir do momento que nós estamos desejando, a gente vai falar disso, a gente vai querer isso, a gente vai buscar isso. E a gente vai ter urgência. Isso é uma das coisas que Jesus falou assim: olha, um dia você vai chegar na sexta esfera. Você pode demorar um século, 300 anos, 500 anos, 1000 anos ou mais. E você só vai subir da sexta esfera para você encontrar a sua alma gêmea se você for receber o amor de Deus. Então, por que que eu preciso esperar 500 anos, 1000 anos, se eu tenho a chance aqui? Basta eu realmente querer e desejar. Foi, nossa, essa palavra me pegou e é com ela que eu vou encerrar hoje aqui para vocês. Legal. Gratidão por compartilhar isso que agora vai ser o meu mantra. Deus, quero mais, teu amor. Acho que a gente pode fazer desse o nosso mantra, né? De manhã ao acordar, durante, como você disse, ao comer, durante o dia, né? E repetindo. Ele vai derramar com certeza sobre nós esse amor. E a gente, é só de falar aqui, eu já vou sentindo assim, uma paz, né? Uma leveza. É tão bom, né? Deus é suave. Muito bom. Muito bom. É isso. Terça-feira que vem, a gente vai estar de férias. Mas eu não abro mão, porque isso aqui para mim é férias, isso aqui é descanso. Que bom. Para mim eu mantenho. E vocês? Para mim também. Eu Tranquilamente. caí, eu não ouvi o que vocês estavam falando. Caiu aqui, Terça-feira que desligou. vem, eu vou estar de férias. Mas para Aham. ter férias, eu mantenho terça-feira que vem. É, eu acho importante. Porque tem relação com o nosso Criador, né? Que nos permite assim. Uhum. É, Deus não tira férias. É, Muito bom. Pode ser de qualquer lugar. tá bom. Beijo no coração de vocês. Hasta la vista.
Beijo, tchau, tchau, meus amores. Beijo, gente. Gratidão. Obrigada.